E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leonardo. Eu fui designado para fazer essa capacitação, das cédulas de crédito, por ser um tema bastante atual e que sempre levanta bastante dúvida, né? Eu digo bastante atual pela atual Lei 13.986. Então, vamos lá. Começando, ali pela introdução, o que é a cédula de crédito? É uma promessa de pagamento em dinheiro, promessa de entrega de produto, quanto às garantias. As cédulas de crédito podem ter ou não garantia real e acabam se dividindo na cédula, propriamente dita, em que o pagamento é garantido por um direito real atrelado, nota de crédito, possui apenas garantia fidejussória, e a garantia também ela pode ser prestada no próprio título ou em documento anexo, que é quando vem que eles também têm a cédula de crédito, e eles apresentam aquele termo de aditamento, onde constam a garantia. Então, quanto o número de vias, elas podem ser emitidas em quantas vias forem necessárias. Lembrando que na nossa serventia a gente pede no mínimo 2, sendo uma delas negociável e outra não negociável. E apenas uma delas pode ser negociável. Então, caso o cliente tenha mais de uma e não possua o carimbo de não negociável, nós podemos carimbar, A gente tem o carimbo de não negociável para deixar só uma negociável. Também para esclarecer aqui que após a efetivação do registro, a cédula torna-se documento hábil a circular por endosso. Dessa forma, a emissão de mais de uma via negociável pode ocorrer a transferência do mesmo título a mais de uma pessoa, o que caracteriza a má-fé. Lembrando também que a gente só arquiva a via não negociável. Agora, quanto às espécies, nós temos a cédula rural pignoratícia, a cédula rural hipotecária, a cédula rural pignoratícia hipotecária, cédula de produto rural, cédula de crédito bancário, cédula de crédito imobiliário e cédula de crédito comercial, cédula de crédito de exportação e cédula de crédito industrial. Quanto a essas, as últimas ali um pouco mais raras, Tem mais ou menos 2 anos e 4 meses de cartório. A exportação eu não me recordo de ter visto. A industrial e comercial, sim. E as primeiras ali é uma enxurrada, Todo dia entra com certeza na nossa rotina, entra pelo menos umas 5 ou 6 dessas. Então agora, quanto à famosa lei, 13.986, eu decidi colocar aqui mais voltado para a prática, O que vai mudar, o que continua, E as principais observações, assim, até por vezes eu confiro bastante essas cédulas. Eu acho que essa capacitação é um bom meio de padronizar até os registros. Então, por primeiro, os bens em garantias por cédula de crédito rural, cédula de crédito industrial e cédula de produto rural não podem ser penhorados, Está colocado no artigo 69 do Decreto-Lei 167 de 67. Então, esse artigo é tão importante porque por vezes também o mesmo pessoal que faz o registro das cédulas, ou melhor, agora o registro das garantias das cédulas, eles acabam também por averbar penhoras, Que também vem algumas, então é bom pro pessoal já estar atento também. Caso venha um mandado de penhora e o objeto da matrícula, esteja gravado com hipoteca, em que tenha sido originado de cédula de crédito rural, já não poderia ser penhorado, Deveria ser feito daí a impugnação. E mais recentemente, até foi colocado no grupo, saiu o provimento 23/2020. Nele informa que nós não vamos mais registrar as cédulas de crédito rural e as cédulas de produto rural. Porém, as garantias ainda continuarão a ser registradas, Tanto o penhor rural, como as alienações fiduciárias e as hipotecas.
Então, o que a gente tira disso? Que a partir de agora, a gente só registra as garantias. Se for penhor rural, livro 3, e quando for hipoteca ou alienação fiduciária, no livro 2. Algo que a gente tem que atentar é com relação à cédula de crédito rural hipotecária, até eu coloquei ali. Por quê? Porque antes, né, dessa lei, 13.986, nós fazíamos sempre um registro no livro 2 da hipoteca e também um registro no livro 3. Agora não. Agora, como são as garantias, vai ser somente um registro no livro 2. Quanto aos valores, que foi algo que levantou bastante discussão, logo após a publicação da Lei 13.986, o Colégio Registral ele lançou uma orientação, né, aos registradores, em que orientava o pessoal a fazer a cobrança no valor do crédito, né? Ou seja, uma cédula de crédito rural hipotecária de 200 mil, a gente acabava por lançar um registro de 200 mil na matrícula. Isso eu acredito que tenha inflamado um pouco o pessoal e onerado também, com certeza, o pessoal que faz bastante uso desses créditos, tanto que não demorou muito tempo, né? E já foi voltado atrás, através mesmo desse provimento. Até é tudo tão novo, né? Que para quem acompanhou também a live dos registradores, disponibilizado pra gente, acho que um era do Paraná e outro do Nordeste, o pessoal não aprovou muito bem. Por mais que tenha percebido a boa intenção, né, do legislador, a verdade é que ficou um pouco confuso até, e parecia que burocratiza mais, né? Mas tudo bem. Então, com o provimento, ficou definido que continuar. Então, da mesma maneira, vai ser aquele valor fixo, né, do item 11 da tabela de emolumentos. E também atentar que isso também pode vir a valer para a cédula de crédito bancário, né? Dependendo da utilização, né, do meio que foi feito para sua formalização. Se for um meio rural, até mesmo sua finalidade, nós também cobraremos um valor fixo. Então, para o registro, nós vamos continuar pedindo CCIR e TR, porque nós vamos atualizar os dados dos imóveis. E também, quanto a isso, nós temos que solicitar o requerimento, certidão no município, quando necessário, para fazer toda essa atualização, né? Quando o imóvel for rural, o CCIR, o ITR, até mesmo a zona, às vezes, constar que é zona rural e constar o município certo, porque é muito comum nas matrículas mais antigas que conste distrito de São Martinho da Serra, distrito de Itara. Então a gente tem que estar com isso aí atualizado, né? Constar o CCIR, TR. Quando urbano, o seu IPTU, quarteirão, amarração, zona. E por que eu coloquei quando necessário? Porque por vezes ser urbana e ser de alguma vila que a gente tem a planta. Imagina, aí se a gente tiver munido de requerimento, tiver a planta na planta, dá pra ver o quarteirão, dá pra ver a amarração, com as ruas certinho também. Nós podemos olhar na lei, né, na lei orgânica, a 558 de 2011, ou até mesmo as mais atuais, e poder fazer a atualização e deixar o imóvel já perfeitinho, fechado e atualizado. Por que eu botei com exceção dos condomínios? Porque caso seja um apartamento ou um box, a gente não vai fazer esse tipo de averbação, porque senão a gente teria que fazer em todas as outras unidades. O mesmo serve para bairro, enfim. IPTU é possível. E para saber se a gente pode ou não atualizar em uma matrícula só, nós podemos voltar na matrícula mãe e ver o registro que originou essa abertura. Caso seja instituição do condomínio, não pode. Caso seja loteamento, o nome do registro, aí sim a gente pode atualizar uma só. Atentar também, né, para os dados pessoais. Caso tenha que atualizar o dado do devedor ou do interveniente. Muito importante também
Não esquecer de solicitar a declaração da união estável, né? Caso o proprietário da matrícula seja solteiro, enfim, divorciado, viúvo. A gente tem que pedir essa declaração, é importante. Até porque caso ele possua união estável, né? Dependendo do regime, ou até se não possui escritura, a companheira ou companheiro tem que anuir. Vai ter que constar lá anuente. Caso possua escritura pública, a gente coloca lá certinho, fulano de tal, solteiro, possui união estável com tal pessoa, os dados dela. Caso não possua escritura pública, a gente coloca simplesmente um campo anuente e coloca a qualificação da pessoa. Quando o proprietário do imóvel for pessoa jurídica, então a gente vai solicitar, né, que seja apresentado algum documento que comprove a representação de quem assinou pela empresa, pela pessoa jurídica. Pode ser uma certidão simplificada emitida pela junta comercial, né, desde que atualizada. O contrato social também, desde que esteja registrado na junta comercial. E é isso. Também, caso a garantia seja alienação fiduciária e o imóvel possuir mais de 100 hectares, a gente vai pedir o georreferenciamento, né, conforme lei. Tá lá, caso haja transferência, enfim. Se for hipoteca, a gente não vai pedir. E também não é necessário reconhecimento de firma nas cédulas. Eu botei um salvo ali quando tiver interveniente quitante, que quando o imóvel já está alienado ou já está hipotecado e vem uma nova cédula e na mesma cédula tem a quitação. Aí sim, como está dando quitação, a gente pede que tenha o reconhecimento de firma do credor. Agora, com relação às inovações, né, da Lei 13.986. Ela trouxe diversas inovações, né? E acho que a principal seria o patrimônio de afetação. Essa criação, né? Que vai acabar regulando a cédula imobiliária rural. Esse patrimônio de afetação, ele vai ser, como não vimos ainda, mas a princípio será um registro na matrícula do imóvel. E após o imóvel estar afetado, serão feitas suscetíveis créditos, enfim, mas que não passarão pelo registro de imóveis. Entendem? É um pouco complexo ainda, mas como é tudo muito novo, né? Até possivelmente esse material vai ter que ser atualizado depois. Mas é o que a gente tem no momento. Então, esse patrimônio ele serve como segurança para o credor, né? De que garante que o seu crédito não será impactado por outras relações e fenômenos jurídicos. Então, o imóvel o rural afetado ele vai garantir a relação entre as partes. É comparado com a alienação fiduciária, no entanto, ainda não restou claro como será a consolidação do proprietário por parte do credor, se ocorrer falta de pagamento. Então, essa observação que coloquei pelo final, eu verifiquei naquela live dos registradores, como eu mencionei anteriormente, em que eles mesmos falaram que não ficou claro como seria essa consolidação, seria através da Lei 9.514/97, que é a da alienação fiduciária, né? Apenas explicou que ocorreria essa consolidação, mas não os trâmites legais. Então, depois no artigo 8º dessa lei, ela estabelece onde não poderá ser constituído patrimônio rural de afetação. E são essas hipóteses, então. O imóvel já gravado por hipoteca, por alienação fiduciária de coisa imóvel ou por outro ônus real. A pequena propriedade rural, área de até 4 módulos fiscais, né? Respeitada a fração mínima de parcelamento, que é aqui Santa Maria 2, se não me engano Itaara é 3. A área do tamanho inferior ao módulo rural ou a fração mínima de parcelamento, o bem de família. E o artigo 9º estabelece que o patrimônio rural afetação será constituído a partir da solicitação e requerimento do proprietário, que é o momento onde será registrado, né, nessa matrícula o patrimônio de afetação. E depois tem uma série de documentação que eu não quis colocar nesses slides, né, porque ficaria muito comprido e talvez não seja agora a nossa prioridade. Mas foi feito, até esse material foi feito, né, com o apoio do Gabriel.
e tá bem completo na pasta registro. Tem bem completinho, aqui eu dei só uma resumida nessa parte, né? Porque ele engloba as cédulas. Então, só poderão ser constituídas garantias reais sobre o patrimônio rural em afetação a partir da emissão de CIR, que é a Cédula Imobiliária Rural, ou CPR, que é a de Produto Rural. Enquanto o imóvel estiver afetado, ainda que de modo parcial, não poderá ser objeto de cumprimento, doação, parcelamento ou qualquer outro translativo de propriedade por iniciativa do proprietário. Também, da mesma maneira, quem não pode comprar, né? No parágrafo 3º, diz que ele não poderá ser utilizado para realizar ou garantir o cumprimento de qualquer outra obrigação assumida pelo proprietário. Aqui nós trouxemos também que a principal vantagem da cédula imobiliária rural para o credor é verificada em caso de insolvência, né? O credor ele poderá proceder a transferir a transferência da propriedade do imóvel rural afetado do objeto garantia diretamente no registro de imóveis, de modo semelhante à consolidação da propriedade nas alienações fiduciárias. Aqui é a cédula imobiliária rural. Então vai ser um título de crédito nominativo, promessa de pagamento em dinheiro decorrente da operação de crédito, obrigação de entregar em favor do credor bem imóvel rural ou fração deste vinculado ao patrimônio de afetação. É um título executivo extrajudicial e representa a dívida em dinheiro, né? Em quantia certa, líquida e exigível. Onde ela é registrada? Aqui talvez é muito importante, prestem atenção, que a cédula imobiliária rural ela não é registrada no cartório de registro de imóveis, mas sim em entidade autorizada pelo Banco Central. Então, será feito, né, no imóvel rural esse patrimônio de afetação, e o imóvel com patrimônio de afetação vai circular esses créditos somente nessas entidades financeiras. Não vai chegar até o registro de imóveis. O que foi levantado também é a questão de como a questão da publicidade, né? Como a pessoa vai saber quantas hipotecas tem, enfim, quais os ônus reais, a gente só vai saber que tem esse patrimônio de afetação. E quanto às demais alterações, né? Passou-se a admitir a assinatura sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. Vedou-se ao registrador exigir qualquer documento complementar, como a avaliação do bem ofertado em garantia, a anotação de responsabilidade técnica, né? ART, RRT, reconhecimento de firma ou sinal público. Tornou-se inexigível para o registro de operações financeiras a apresentação da CND. Também vedou-se negar o registro do título na hipótese em que o valor da garantia seja inferior ao crédito liberado. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Acredito que é um tema bastante sensível, com certeza, mas o pessoal está sempre proativo a ajudar, o Luiz, a Letícia, os coordenadores. Eu também, sempre que posso ajudar, ajudo. Então, é muito importante perguntar antes, se tiver alguma dúvida, né? Ou se tiver também alguma crítica, algo para melhorar. E também queria agradecer todo mundo. Essa possibilidade, né? É uma possibilidade de crescer, digamos assim. A apresentação dessas capacitações acaba nos movendo, né? Nos tirando um pouco do eixo e faz com que a gente melhore, né? A gente sai um pouco às vezes da zona de conforto e traz algo novo e faz com que a gente, com certeza, melhore. Então é isso. Agradeço pela atenção e qualquer coisa, estamos aí. Abraço.